Boa noite a todos e a todas. Estamos então dando início a mais uma atividade do nosso evento e nós vamos então dar início a uma mesa redonda com o título Implicações do uso de telas no desenvolvimento infantil. Nós temos como convidadas a Giana Bittencourt Friso. Ela é professora do Instituto de Psicologia da URGS. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias com Bebês e Crianças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a mãe da Isabela, como o Bernardo está aqui avisando, né? E minha querida colega de graduação. Seja muito bem-vinda, Giana. Passo a palavra para ti, então. Tá. Então, queria começar agradecendo o convite para participar desse seminário, né, em nome da Jana e de toda a equipe organizadora. É um prazer poder retornar a casa, mesmo que de forma virtual. Fiz minha graduação aí em Santa Maria, como a Jana disse, na primeira turma, fomos lá contemporâneas. E fico muito feliz com o convite para poder falar desse tema que me é tão caro. E também de poder compartilhar o conhecimento com a professora Renata Killing, que é minha parceira de pesquisa também, aqui na URGS. Então, estamos em casa aqui num evento muito bacana. Então, queria começar explicando um pouquinho, né, como é que a gente veio estudar o uso das telas no desenvolvimento infantil. Meu grupo de pesquisa vem trabalhando com questões relacionadas à primeira infância. A gente começou com estudos sobre depressão pós-parto, tem trabalhado com o tema da adoção, e em paralelo com isso a gente começou a ficar muito intrigado, né, com o papel que as novas tecnologias têm nas famílias hoje. Então, desde 2016, a gente tem um projeto que está investigando isso, a gente já tem algumas dissertações e teses defendidas, e eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, então, os resultados principais que a gente já tem, né, e muitos outros aí que a gente tem de análises mais iniciais, mas que eu posso dar uma notícia, assim, para vocês terem uma ideia por onde é que a gente seguia, né. Deixa eu passar aqui a próxima tela. Então, toda a questão, né, das telas, e aí nisso a gente inclui, né, não só o celular, né, o smartphone, tablet, mas também computadores, notebooks, desktops, mas também as TVs. Até num primeiro momento a gente estava muito na dúvida de o quanto a gente deveria, né, incluir ou não a TV, o quanto cada vez mais a interatividade tinha trazido, né, deixado a TV de lado e trazido as famílias mais para essas tecnologias mais touchscreen. Mas logo que a gente começou a pesquisar sobre isso, essa ideia caiu por terra, porque a gente viu que, falando em primeira infância, a TV é muito predominante nos lares brasileiros, talvez mais do que em outros países, né? Então, tem todo um novo mundo de conhecimentos aí que as tecnologias trouxeram, mas que trouxe também uma evolução da TV, né, para as Smart TVs. Então, no primeiro momento, quando a gente começou a estudar esse tema, a gente estava muito com a ideia da TV como uma mídia mais passiva, mas com toda a popularização que houve das Smart TVs, a gente viu que elas têm uma interatividade não touchscreen, né, como o celular e o tablet, mas muito próxima disso, né? Então, a gente tem falado telas de forma mais geral, assim, por entender que na primeira infância ela está muito presente, né? Mais do que em outras etapas no desenvolvimento, especialmente. Mas essa hegemonia, né, da tecnologia, ela é um fenômeno muito recente. A gente tem aí smartphones e tablets, não tem 15 anos, né, na nossa vida e no Brasil, especialmente, como algo que perpassa boa parte das famílias, independente do nível socioeconômico. Claro, aqui a gente tem um uso de celular muito maior do que em outros países, né? E às vezes pode ser que seja um celular para a família toda, mas 98% dos domicílios brasileiros têm um smartphone hoje, né? Ou muito próximo desse número. E com isso, né, a gente vê que a exposição das crianças pequenas às telas é muito dominante no Brasil, independente dos contextos.
Só que, como é algo recente na literatura, a gente também não tem ainda muitos estudos brasileiros que vão nos indicar que impacto é esse que pode acontecer para as crianças, né, ao terem tanto contato com as telas, ou dependendo do tipo de contato que elas vão ter. Então, desde 2016, a gente vem se debruçando nesse tema, né, e quando a gente pergunta, né, para pais de crianças pequenas, a gente começou primeiro nessa faixa etária até 2 anos, já explico por quê. Então, a literatura nos dizia, assim, que, bom, os pais veem a TV e os smartphones, né, as telas de forma geral, como um meio educacional, né, então, se há uma suposição de que a criança vai ter um aprendizado, né, a utilizar as telas, ou como uma forma de entretenimento e de distração, e uma terceira forma, que está um pouco ligada a essa questão do entretenimento, como uma babá para as crianças, especialmente quando não tem adultos que poderiam cuidar, né, dessas crianças de uma forma tão atenta. No entanto, sociedades de pediatria de diferentes lugares do mundo têm se feito resoluções, enfim, sobre isso, e tem sugerido que até os 24 meses, e por isso que a gente começou primeiro com esse corte, né, na faixa etária, a exposição das crianças deveria ser 0 ou muito próxima disso. De 2 a 5 anos, né, esse uso deveria ser limitado a 1 hora por dia, e a partir de 5 anos que não ultrapassasse 2 horas. Só que a gente não tem o embasamento que nos diga por que desses cortes, por que nessas faixas etárias e por que desse tempo, né? A gente até hoje não achou. Se alguém tem essa informação, eu agradeço, mas a gente não conseguiu localizar na literatura por que desses cortes até agora. E estamos pensando em outros cortes, inclusive, né? Por quê? Porque até 1 ano, a gente tem dados já de uma tese defendida aqui do nosso grupo, que os pais e as mães têm evitado realmente mostrar, assim, pelo menos os que têm participado dos nossos estudos, né? Eles têm evitado realmente expor a criança à tecnologia, né? Só que a partir de 2 anos, né, de 1 ano para frente, né, esse uso vai crescendo, vai numa crescente, né, no 2º ano e para o 3º. Então, a gente começa a se perguntar o quão real, né, são essas determinações aí, né, essas indicações de que não haja esse uso no 1º ano. E de talvez dividir, talvez não ter um uso no 1º ano, mas talvez moderado a partir do 1º ano de vida e não dos 2, para a gente poder pensar que se as famílias estão utilizando, né, acho que se vocês costumam sair, né, não agora no momento de pandemia, né, mas a gente vê que crianças muito pequenas, às vezes, que mal se equilibram numa cadeira de um restaurante, já tem um celular e um tablet ali para se distrair. Né? Então, quem sabe a gente passa a pensar não num uso 0, mas quem sabe a gente pode pensar num bom uso de tecnologia, já que as pessoas estão usando de qualquer forma, independente de ter recebido orientação do pediatra, independente de ter conhecimento sobre o assunto. Né? Uma mudança que houve agora em 2019 é que a Sociedade Brasileira de Pediatria manteve, né, esse tempo e essas faixas etárias de orientação para os pais, mas sugeriu algo que eu e a Renata, inclusive, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, em relação às rotinas, né, de que haja a preservação da rotina da criança e que a tela não seja utilizada em alguns momentos, especialmente na hora de dormir e nos momentos de alimentação. Né, de que se possa criar uma boa higiene do sono, né, de que a hora do sono seja um momento mais tranquilo, que se crie, né, uma rotina onde não tem uma exposição dessa luz da tela, né, de que não tenha nem TV no quarto, né, e que seja um momento tranquilo, né, de um banho, de contar história, de um momento de interação e de troca né, dessa criança com seus cuidadores, né, que não use tela, embora a gente saiba que muitos pais e mães dizem, né, que dão a tela para a criança adormecer, então essa seria uma orientação para não uso. E na hora da alimentação, por quê? E aí acho que a gente tem que ir um passo atrás e pensar o que significa alimentação na vida de uma criança. E quanto menor ela for, mais importante ainda a gente pensar nisso. Por quê? Porque uma criança com 6 meses vai começar essa introdução alimentar, né? Então, tudo vai ser novo.
né? A textura do alimento, o sabor, como é que mastiga, quanto ela precisa para se saciar, o sabor da maçã, que é diferente do chuchu, que é diferente da carne. Então, ela tem que prestar atenção, é um momento de um aprendizado riquíssimo para um bebê, né? E mesmo depois para uma criança maiorzinha, é importante, né, que ela preste atenção na comida, que ela esteja atenta à questão de quanto ela se sacia, do que ela gosta, do que ela não gosta, né? De que haja uma troca, um momento de conversa com seus cuidadores nesse momento. Se não é o pai e a mãe, que pode estar ali todos os dias, os cuidadores que estão, as crianças não comem sozinhas, alguém serve para elas, né? Então, de que haja, né, realmente essa interação nesses momentos, né, como um momento de troca, porque a alimentação é muito além, né, acho que o pessoal da nutrição, eu vi que vai falar aqui também nesse evento, possivelmente vai retomar isso, a Mariana Brito, a alimentação é muito mais do que a gente comer, né, engolir a comida. Ela é a todo momento, né, na nossa cultura, né, de troca, né, de experimentação, de interação, que não se deve perder, né. É um momento prazeroso, deveria ser um momento prazeroso, né, para as famílias. E aí a gente vê, às vezes, mães muito angustiadas, né, de que a criança não come, então se põe na frente da TV ou na frente do celular, que daí a criança come e não recusa, né, mas come talvez o que o adulto quer, não o que ela precisa, o que ela deseja, na quantidade que ela queria, né, nem sabe o que ela está comendo é cenoura e não é frango, né, não está atenta aos sabores. E por que isso é algo importante? Porque um dos maiores riscos que se tem associado com a questão das telas é a obesidade. Por quê? Porque tu fica parado na frente da TV, do celular, enfim, comendo porcarias, por exemplo, guloseimas, não está atento aos teus processos de saciedade. Então, a gente considera que é importante que esta aprendizagem venha desde pequeno, né? Dessa atenção com o que tu come, com todo esse processo que envolve a nutrição. Né, que não é simplesmente engolir aquilo, né, na quantidade que os pais acham que deve, na hora que deve e como deve. Então, da gente realmente ficar atento, né, às crianças. A Sociedade Italiana de Pediatria, né, trouxe como exemplo aqui, também, ela é um pouco mais aberta, né, no sentido de indicar que os pais prestem atenção no conteúdo, né, que é oferecido à criança, né, que testem os aplicativos antes de apresentar aos filhos, para se certificar que os conteúdos que estão sendo apresentados sejam efetivamente educativos, né? Porque se a gente tem uma ideia de que através da tela né, poderia ter algum tipo de aprendizado, né, então que pelo menos a gente consiga garantir que há um mínimo, né, de qualidade nesse conteúdo para que ele seja educativo. E a orientação, né, da Academia Britânica, ela é a menos conservadora de todos, né, eles sugerem que a gente faça, enquanto família, 4 perguntas, né, e que avalie, né, dentro de cada família, da sua organização, o quanto as telas podem estar interferindo de uma forma negativa. Então, eles sugerem, né, que a gente se pergunte o seguinte: o uso de telas na sua casa é controlado? O uso das telas interfere no que a família quer fazer, no sentido de que a tela está impedindo que haja momentos de interação, né? Que a família deixe de fazer outras coisas para estar na frente das telas. O uso das telas interfere no sono, né? Então a criança está indo dormir mais tarde porque ela fica vendo TV, fica vendo, né? Fica jogando, e aí de repente está até mais irritada no dia seguinte porque está dormindo pouco. Né, isso está acontecendo com os adultos, né? Eu acho que a Academia de Pediatria Britânica traz muito isso, né? De que a criança não existe sozinha, isso é uma coisa que a gente, né, que trabalha com primeira infância, repete o tempo todo, né? Diferentes autores trazem isso. Mas aqui a gente tem que, eles trazem muito a ideia de que a gente tem que ter esse cuidado, né, do adulto que está com a criança ali também. E por último, se há um controle, né, sobre esse consumo das guloseimas durante o uso de telas. Né? E então que as famílias deveriam fazer uma reflexão em cima dessas 4 perguntas para ver o quanto a tela interfere de uma forma negativa ou não na sua família. Então vejam que eles saem da ideia de que não use, mas que se pense sobre o uso, né? Que é um pouco o caminho que a gente tem seguido aqui, né? Entendendo que a tela ela está presente, né? Ela faz parte, né, do mundo contemporâneo, então vamos tentar usar ela de uma forma responsável.
Então, o que são as oportunidades, né, de troca que a gente deveria cuidar, né, e evitar que houvesse essa interferência da tela? Então, a determinação que saiu em 2019 também, né, da Organização Mundial de Saúde, traz muito essas questões, né, de que há vários momentos da rotina da criança que a gente deveria preservar do uso da tela, né, além daqueles que a gente já falou, né, que é a questão do sono e da alimentação. Então, cuidar para que a tela ela não esteja inserida como um hábito na família e que impeça esses hábitos mais saudáveis, né, de que ela não impeça o brincar, né, de que ela esteja associada, né, que se use, se tem atividades físicas, né, que a tela não seja um estímulo total ao sedentarismo, que se cuide para que ela não interfira na qualidade de sono. Assim, e sobre o sedentarismo, a gente pode fazer bom uso, tem vários jogos, por exemplo, né, que incentivam, né, brincadeiras, atividade física, então, se vamos usar a tela, vamos usar ela de um jeito legal, então vamos utilizar ela como uma brincadeira, né. Então, a preservação dos momentos da rotina, na hora da alimentação e do dormir, evitar usar também na hora de banho e fralda, que seriam momentos de troca importante, né, com o seu cuidador. E aí, quando a gente pensa nas telas, né, essa é uma questão que sempre vem, a gente pode falar em riscos e benefícios, como é que está isso hoje? Lembre que eu estou falando sempre aqui de crianças menores, tá? Boa parte das pesquisas até 2 anos, mas a gente tem algumas revisões, enfim, até 5 anos, mais ou menos. Mas se quiserem falar dos maiorzinhos depois, a gente também pode conversar sobre isso, depois da fala da Renata. Então, o que a gente sabe, assim, que seriam potenciais benefícios, tá? A gente tem que procurar muito na literatura para achar benefícios no uso de telas para crianças menores de 5 anos e para as menores de 3 é praticamente inexistente. Dizer que não tem benefício não significa que haja prejuízo, tá? Mas até agora a gente não conseguiu documentar que benefícios teria. Tem alguns estudos isolados que mostraram, né, que poderia haver uma possibilidade de transferência aí, de um aprendizado de telas para objetos 3D, né, então quebra-cabeça que é feito no celular, a criança talvez pudesse aprender a usar isso, né, vendo no joguinho de celular, poderia transpor para a vida real, mas isso tem se visto o quê? Que até pode acontecer se houver mediação com o adulto. Né? A criança sozinha não consegue pegar um celular, aprender algo e aplicar na vida real. Não conseguimos mostrar evidência disso ainda, tá? E ainda assim, somente em crianças maiores de 3 anos. Então, a gente caminha num terreno hoje onde a gente não tem como afirmar que tem benefício para o desenvolvimento da criança, tá? Pode até ser que tenha para o lazer, para aquele momento que a criança precisa, né, sei lá, tá cansada no restaurante, precisa ficar um pouco tranquila para os pais terminarem de jantar, mas isso não é um benefício para a criança, né? É um uso que não é maléfico, mas não é um benefício direto para o desenvolvimento infantil, né? Acho que essa é uma ideia que seria importante que vocês saíssem daqui hoje. No entanto, vocês vão dizer, tá demonizando a tela? Não, também não podemos sair daqui com essa ideia. Né? A ideia qual é? Que existem benefícios, ela pode ser usada de uma maneira bastante lúdica, né, desde que mediada pelos cuidadores, né, que mais frequentemente são os pais, mas a gente também tem um estudo que mostra que às vezes os pais não oferecem tela e quem oferece são os avós. E ok, né, o que a gente tem de certo consenso na literatura é de que a tela ela pode ser bem utilizada, né, para momentos de diversão, para busca de novas ideias e conhecimentos, e mais ainda nos dias atuais, né, que a pandemia bagunçou tudo que a gente acreditava sobre tela e tem feito a gente se repensar muito, para a comunicação, né, seja, inicialmente a gente pensava, né, de familiares que moram longe, mas hoje a gente pensa muito até para manter as interações com a escola, né, boa parte das escolas particulares, pelo menos, né, propiciaram algum tipo de contato, né, mesmo para os pequenininhos, algumas escolas eu sei que ofereceram algum tipo de brincadeira online, né, ou então para comunicação até às vezes de pais separados, né, então a gente pode, né, ter um bom uso para
da ferramenta como uma forma de possibilitar essa comunicação, ainda mais nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Mas o que a gente sabe de riscos, né? Esses estão mais bem documentados. Então, até 3 anos, a gente vê, assim, que já há um certo consenso na literatura, né, de um maior risco, né, para problemas de autorregulação, né? Então, a criança tem mais dificuldade de se acalmar quando usa muito celular, maior risco de obesidade, existe o risco a conteúdos inadequados para a idade, né? Algo, por exemplo, que super estimule, né? Nessa idade, a gente ainda não vai estar falando de risco na internet, no sentido, né, de falar com estranho, enfim, todo esse risco outro, né, que as crianças maiores estão expostas, mas já existe uma inadequação de conteúdo que não deve ser ofertado para uma criança de 3 anos, né? Efeitos negativos no sono, dificuldades na atenção. Tem estudos poucos longitudinais, né, que mostram de prejuízo, né, em resultados acadêmicos e sociais a longo prazo. Até essa semana circulou não sei se vocês tiveram acesso, né, uma reportagem da BBC mostrando, né, que essa seria a primeira geração que teria um QI menor do que os seus pais, e isso atribuído ao uso de tela. Né? A gente pode discutir mais sobre isso, acho que a Renata deve ter a opinião dela sobre isso também, né, bem embasada, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que uma coisa é usar a tela com um bom uso, outra coisa é o que nesse estudo mostra, né, a tela como um entretenimento de baixa qualidade, né, onde a criança fica só recebendo, né, um conteúdo que às vezes não tem qualidade nenhuma, né, e fica muitas horas exposta e sozinha. Né? Esse é um uso bem negativo, né, e que é muito difícil a gente pensar que não teria um efeito negativo no longo prazo, porque não há um desafio para a cognição da criança. Né? Como é que a gente se desenvolve? A gente se desenvolve sendo desafiado no dia a dia, emocionalmente, cognitivamente, para o desenvolvimento motor. E se a gente está só parado na frente de uma tela, por muitas horas, com algo que é um mero entretenimento, assim, né, é óbvio que a possibilidade de desenvolvimento é muito pequena. Né? Então, também tem alguns estudos, né, que mostram a diminuição dos aspectos cognitivos e de linguagem, mesmo nos pequenininhos. Eu já tenho alguns dados sobre isso, posso contar para vocês mais adiante. Também se vê que quando as telas estão presentes, há uma tendência de haver uma menor interação verbal entre pais e filhos, e com uma consequente situação de isolamento e falta de comunicação nas famílias, né, sendo esse tempo substituído pelas telas. E aí existe esse conceito aqui, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, né, da tecnointerferência. Por quê? Porque a gente, sempre que vai pensar em uso de tela de criança pequena, a gente tem que pensar no uso que o adulto que está com ela faz da tela. Né? Então, a tecnointerferência se refere a essas interrupções que vão acontecer nas interações. No caso aqui, a gente está falando da criança com seus pais, né? Mas tem vários estudos também do impacto disso no relacionamento conjugal, né? Entre o casal. Por quê? Porque a tela seria algo que se interpõe no meio dessa interação e impede que ela aconteça de maneira viva. Né? E isso está relacionado, né? Quanto maior a tecnointerferência, né? Se tem um relato, né, se tem evidências aí de um maior número de problemas externalizantes das crianças, né, então a dificuldade, né, de se acalmar, né, sintomas mais psicossomáticos, tipo dor de barriga, né, ansiedade, depressão, e os externalizantes, problemas de comportamento, né, muito atribuídos a essa questão da tecnointerferência. Então, uma interação que não é rica na sua troca, né, onde há muita interrupção, né, eu estou aqui falando com vocês, mas daqui a pouco eu vou olhar o meu celular, né, existe uma interrupção do que eu estou falando com vocês aqui, e se essa é a tônica da interação, a interação fica muito empobrecida. Tá? E se sabe também que o maior uso, né, de tela dos pais acaba levando, né, a um maior uso de telas nos filhos, né, com os impactos que a gente viu aí, possíveis impactos que a gente viu. Né. A gente fez, então, um primeiro estudo aqui na URGS, né, onde a gente perguntou para as mães, acho que eu passei sem querer aqui um slide,
como é que tá, assim, o desenvolvimento dos teus filhos, né, de 0 a 2 anos? Por que que elas... E fomos atrás de mães que disseram, assim, que não preferem não dar, né? Que não usam telas com seus filhos. A gente quis entender um pouquinho o que baseava, né, essa orientação das mães, pensando, né, que pela tecnointerferência, quanto maior o uso dos pais, maior o uso dos filhos. Por consequência, se as mães não usam, né, se as crianças não usam, talvez, né, houvesse crianças, questões aí no uso dos pais também. Então, alguma coisa, Jana? Eu não enxergo vocês compartilhando a tela aqui. Não, Giana, tudo certo. É que algumas pessoas estão comentando que está travando, mas deve ser a internet das pessoas mesmo, né? E muitas pessoas também perguntando sobre se vai ficar salvo. Então, eu já vou aproveitar para dizer que vai ficar salvo. As pessoas vão Tá, poder voltar depois. E com a transmissão tá tudo ok. É que às vezes a internet dos usuários dificulta um pouco, né? Mas dá para recuperar depois, vai ficar disponível. Pode temos seguir. também esse tipo de tecnointerferência, né? É, E nem sempre a tecnologia vai no ritmo, enfim, que a gente gostaria e nos ajuda. Eu hoje de manhã não consegui abrir minha câmera aqui no Google Meet, estava preocupada como é que eu ia fazer agora de noite, de falar o tempo todo sem vocês me verem. Né? ainda bem que deu. Ainda bem que deu, mas tive que trocar o navegador, o meu Chrome não está funcionando. Hum. Bom, então a gente fez esse estudo, como eu estava dizendo. Jana, tu me avisa do meu tempo, que eu acho que eu já estou na metade dele. Perguntando, né? Tranquilo. Então, oi? Tranquilo, eu te aviso. Pode Tá. deixar. Então a gente perguntou para as famílias, né, como é que é esse não uso, né, da internet? Como é que é? Por que que tu não oferece a tecnologia para os teus filhos? E aí as mães nos disseram o seguinte, né, que elas achavam que não era indicado, né, que os seus filhos tivessem acesso a essas tecnologias, mas que entendia que elas entendiam que ele poderia ser utilizado para os seus filhos, né, quando eles fossem maiores, mas que nesse período de 0 a 2 anos que elas preferiam não utilizar, né? E elas relatavam, então, ter uma organização, né, que permitia que elas se dedicassem aos filhos, né, e entendiam também que quando os adultos ofereciam, né, a internet para os seus filhos, que era por uma necessidade própria e não das crianças, né, para que elas pudessem se manter ocupadas enquanto os adultos davam conta de outras coisas. Nós podemos discutir isso mais depois também. Ele inverteu aqui. Então, essas mães disseram que priorizavam, então, esses cuidados na rotina dos filhos, né? E que elas tinham muito receio disso, que elas diziam que parecia que as crianças estavam hipnotizadas pelas telas, né? E que entendiam que isso podia não ser bom para o desenvolvimento da criança e para a socialização dos seus filhos. Né? E aí a gente também perguntou, né, a partir do que elas embasaram essa decisão, e boa parte delas nos disse que não chegou a receber orientação dos seus pediatras, isso foi em 2018 ainda, né? Mas eram mães bastante escolarizadas, né? Porque a gente teve acesso a elas de forma online, enfim, através de contato de bola de neve. E aí, então, muitas delas disseram que buscaram artigos científicos para embasar essa decisão, né, de não uso. No entanto, essa combinação com os outros cuidadores se mostrou às vezes um pouco problemática, né? Como eu falei antes, porque elas não usavam, mas os avós, que às vezes cuidavam das crianças, acabavam oferecendo. E quando a gente perguntou, né, que vantagens elas viam, né, no uso dos dispositivos móveis, elas, na verdade, apontaram vantagens desse não uso. Né? Então, elas acreditavam que, ao não permitir que a criança utilizasse telas, ao menos quando estavam sob os cuidados delas, né, que isso ajudaria no desenvolvimento da criatividade, numa maior capacidade de concentração e foco em atividades, em momentos de maior convivência familiar, e que elas tinham muito receio, né, e viam isso como uma grande desvantagem de se perder a qualidade da interação da família. A gente pode pensar que elas
né, nos deram essa resposta, está em consonância com o que a gente imaginava na literatura, mas não necessariamente, né, é o uso que vai trazer tudo isso, né? Somente o uso, né? Mas a forma como é usado, é isso que a gente tem problematizado mais hoje, assim. Mas começamos por essas perguntas para entender um pouquinho, né, como se dava a realidade dessas famílias. Na sequência, então, a gente foi estudar um pouco, né, na dissertação da Manuela, como é que é um bom uso das tecnologias hoje em dia. E aí a gente tentou fazer grupos focais, a gente não conseguiu acessar muitas mães, acho que a gente percebeu que falar do uso das tecnologias parece ser um tabu, né? As pessoas têm um pouco de vergonha, elas sabem, né, que existe uma orientação de que as crianças pequenas não devem usar, né? Então foi bem difícil a gente conseguir entrar em contato com as mães, e tenho conversado com vários colegas que têm trabalhado com esse tema. Por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo de se expor assim em relação a isso, né? Então, às vezes a gente acaba com poucos participantes na pesquisa para poder entender um pouco esse fenômeno, né? Mas então, o que a gente percebeu? Assim, quando as mães disseram que costumam oferecer, o que elas nos disseram? De novo, elas são mães mais escolarizadas, né, que tinham acesso a um bom conhecimento, e elas disseram que não usavam como primeira opção, mas que quando utilizavam a tela era para distrair a criança dentro ou fora de casa, quando precisavam acalmar a criança, quando precisavam fazer outra atividade e principalmente quando elas não tinham outro adulto para cuidar da criança, né? Quando elas estavam sem um apoio. E acho que esse é um dado bem interessante, assim, né? Porque lá no início eu comecei a fala falando da questão da tela como babá, e isso ficou bem evidente aqui nesse estudo. Né? E as mães relatavam um receio muito grande, assim, né? Se por um lado tinha essa necessidade, né, de oferecer para as crianças algo que não trazia um benefício direto a elas, né, também tinha muito receio de oferecer por causa desse excesso, né, de consequências que poderiam ter para o desenvolvimento do bebê. Então, ao mesmo tempo que elas ofereciam, elas tinham uma autocrítica muito grande em relação a isso. Né, e muito culpados, discursos às vezes muito culpados, assim, né, diferente das mães, quando a gente perguntou para as mães que não usavam, né, elas tinham uma certeza muito grande de que aquilo é o que elas deveriam estar fazendo. Né, então, acho que a gente, como profissional da saúde, também tem que pensar que mensagem a gente está passando, né, sobre o uso de telas hoje. Né? A gente não é a polícia, né, aqui para ditar regras, a gente está aqui para pensar como a gente pode melhorar o desenvolvimento infantil e apoiar as famílias, né? E se elas estão com medo de nos dizer sobre o uso de telas, talvez a gente não esteja comunicando isso da melhor forma, né? E essas mães disseram que viam, sim, benefícios, né, no uso das telas para os seus filhos, né, então, o primeiro deles, aproximar a criança de seus familiares mais distantes, possibilitar momentos de lazer e entretenimento com a família, e elas acreditavam que, por ser um recurso touchscreen, especialmente o smartphone, né, que a criança poderia ter alguma forma de aprendizagem. E por que é importante a gente, né, eu fui convidada aqui para falar sobre o uso de telas e desenvolvimento infantil, estou trazendo muito mais dados dos pais hoje, porque a forma como os pais utilizam, ela tem uma influência enorme, né, sobre qual é o ambiente tecnológico onde essa criança vai ser inserido e a qual tipo de conteúdo ela vai ser exposta. Então, para a gente entender o uso das crianças, a gente tem que começar por entender que uso esses pais vão estar usando, né, vão estar fazendo. E a gente viu, então, né, que as orientações dos profissionais da saúde não têm chegado, né, a muitas famílias, né, e ainda quando chega ele está bastante permeado, né, por questões subjetivas dos pais e das mães, dos cuidadores, e também se percebe uma mudança grande de opinião após o nascimento dos filhos, né, isso foi outra coisa que as mães nos relataram, que elas, de certa forma, pensaram em não usar, porque já tinham visto, já ouvido falar que não era bom, mas que após o nascimento dos filhos, elas viram, né, que em alguns momentos era importante usar. Então, a gente vem trabalhando nessa linha, né, a partir desses resultados, de que proibir as telas pode não ser viável para as famílias, né, e que o uso de telas, ele ainda assim, ele pode estar associado a esse ambiente mais saudável para o bebê, quando há um uso com ponderação e com atenção à qualidade, né, do que a criança é exposta, e especialmente quando esse uso não é feito sozinho. A gente tem bastante evidência, né,
de que o uso sozinho, sim, ele pode, né, ele pode, né, servir como algo que separa a família, né, então este uso mais solitário, que a gente, não é que não deva fazer, mas ele deve ser o mínimo, né, claro que tem situações, sei lá, a mãe precisa tomar um banho, precisa trabalhar agora em home office, né, o home office acabou trazendo desafios ainda maiores para as famílias, né, e eu vejo as famílias mais culpadas ainda em relação a esse uso, né, então a gente tem que ter bom senso, cuidar, oferece a tela, mas também oferece um entretenimento de qualidade, né, oferece a tela, mas brinca junto, oferece a tela e depois, né, sai, dá uma volta, no pátio, né, na rua, senta para brincar junto. Acho que a ideia é que a tela ela só vai ser uma desconexão se a gente permitir, né? Então, evitar esse uso nas rotinas, né, especialmente na hora de comer e dormir, evitar o uso acalmar a criança. E aí eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: se vocês estão tristes, chateados, o que vocês querem? Vocês querem alguém que dê um celular para você se acalmar? Ou vocês gostariam que a outra pessoa escutasse o que vocês estão sentindo, que tentasse, né, fazer vocês entenderem? Especialmente porque a gente tem, né, a criança ela não tem a compreensão do mundo que a gente tem, de causalidade, de consequência, né? A frustração dela é muito mais intensa, né? Ela não vai, às vezes ela não consegue ela mesma se acalmar. Então, isso é um enorme aprendizado que ela tem que fazer até os 5 anos, especialmente, depois vida fora, mas mais intensamente até os 5 anos, essas capacidades regulatórias. Né? Então, é mais importante ainda, né, que se a criança se desorganiza, né, faz uma birra, vamos lá, vamos conversar, né, não vamos botar uma tela e dizer, olha aqui para te acalmar, né, ou não vamos fazer isso numa primeira opção, ou que não seja isso que você vai acalmar a criança sempre, né. Cuidar se até que não interferência, uso dos pais e cuidadores perto da criança, especialmente, a gente não pode não querer dar a tela para a criança se a gente está conectado boa parte do tempo, né. A gente tem, né, alguns dados já aqui no grupo de pesquisa, eu não trouxe eles detalhados, porque eles são bem preliminares, a gente está terminando os artigos para submissão agora, né, mas a gente tem evidências já aqui no grupo, né, mostrando que o uso feito na presença dos pais não se correlacionou com atrasos no desenvolvimento socioemocional da criança, mas o uso solitário sim, isso em crianças, né, com desenvolvimento normal, a gente viu que as que ficavam mais tempo nesse uso solitário, o desenvolvimento socioemocional era menor. A gente também viu que mães que estejam com alguma questão importante de saúde mental também tendiam a oferecer, né, esse uso mais solitário para as crianças, né, talvez com uma tentativa assim de diminuir a sobrecarga, né, do cuidado e desse sofrimento que elas não estão bem, então de deixar a criança um pouco, né, quietinha ali, então acabavam usando fazendo uso, né, dessa tecnologia de uma forma solitária, que é algo que a gente não recomenda. A gente tem atentado mais para essa questão dos conteúdos de qualidade, né, porque é muito diferente, tu tá ali vendo musiquinha, e é diferente de um joguinho, que é diferente de um desenho, né, são estimulações diferentes que podem ser utilizadas, né, sei lá, tu vai fazer uma viagem de carro longa, de ônibus, de avião, sei lá, né, ok, é melhor tu dar o celular do que tu, né? Uma mãe nos disse que ela não suportava a criança chorando, então ela tirava da cadeirinha e ficava no colo para não dar o celular. Poxa, mas aí expõe a criança ao risco de um acidente grave de trânsito, que Deus livre aconteça, para não dar um celular. Então, né, a gente tem que pesar, assim, quais são as consequências, né, dessas nossas escolhas, né? Então, talvez dar o celular nesse momento, uma tela, um tablet, sei lá, durante uma viagem longa, que é entediante, inclusive para os adultos, não seja o maior problema, né, mas tirar da cadeirinha assim. Na medida do possível, né, interagir com o conteúdo que é dado para a criança, explicar para ela, né, olha, né, o que está acontecendo nesse desenho, né, ou, sei lá, pode ver um desenho e depois, se a gente tem um impacto na linguagem, né, isso também, né, eu já tenho dados aqui do grupo, mostrando que quanto mais tempo a criança fica, né, um declínio na linguagem, tanto receptiva quanto expressiva. Mas o que a gente pode fazer? Bom, a criança ficou lá vendo a galinha pintadinha, ficou lá vendo um desenho,
né? Vamos, na sequência, cantar a música, repetir sem estar com o vídeo ligado, vamos inventar uma história com um daqueles personagens, vamos criar em cima da tela, sabe? Aí a gente vai diminuir muito esse impacto e essa falta da interação. Vai aumentar a conexão entre os familiares, isso é outra coisa importante, né? Ontem eu estava conversando num grupo, né, de pais de adolescentes, né? Vamos tornar o mundo real atrativo para que o adolescente não se refugie na tela, né? O nosso mundo real ele tem que ser atraente, legal, rico, né? Para que vale a pena viver nele e não se, né, viver um mundo que é somente virtual, né? Por fim, né, acho que a gente tem que ser flexível, né, de poder equilibrar quando usar tela, quando não, né, nem todo tempo e nem tempo zero, talvez. Acho que é importante a gente saber que brincadeiras virtuais jamais vão substituir brincadeiras reais, elas podem ser uma forma a mais de brincar, mas não a única, né. E uma coisa, assim, quanto mais a gente tem estudado isso, né, mais reforça algo que me motivou para trabalhar nessa área, que é a importância real da interação entre pais e crianças, né, uma boa interação familiar, né, uma boa interação, ela vai proteger, né, ela tem potencial para proteger as crianças de muitos riscos, né, inclusive de atraso no desenvolvimento pelo uso da tela. Bom, a gente publicou a boa parte disso que eu trouxe aqui, tá? Já no site, eu vou colocar aqui, né? Uma boa parte da minha fala eu baseei nesse capítulo que a gente escreveu nesse livro aqui, né? Sobre a parentalidade na era digital, né? Aqui estão algumas referências que eu usei para embasar minha fala hoje. Ainda hoje mesmo, eu ainda peguei um artigo, né? Que trazia essa falta de evidências, né? Do uso. Então, é algo que está atualíssimo, né? Algo que a gente já sabia que estava acontecendo e que os dados cada vez mais têm trazido. Então, a importância, né, de ter essa dosagem, né, da interação real com a virtual, né, porque não há benefício em ficar só no mundo virtual com crianças pequenas. E acho que é isso, né? Eu encerro a minha fala por aqui. Aqui eu deixo o site. No site a gente produziu um canal no YouTube que se chama Bebês e Tecnologias. Né? Aqui no site vocês conseguem o link, onde a gente apresenta em vídeos, né? É um projeto de divulgação da ciência, várias questões que eu abordei, né? Então, a questão do uso da tela durante a alimentação, né? Durante a hora do sono, como fazer bom uso da tela, o uso da tela e o que se alterou com a pandemia. Né? Então, a gente tem lá essa videosérie que está bem bacana, assim, no YouTube também, né? Para poder realmente levar esse conteúdo para as famílias, né? Acho que a gente é pesquisador, mas quer estar próximo da realidade, né? E fazer um conhecimento, né? Trazer um conhecimento que seja realmente aplicado, né? Ao desenvolvimento infantil. Certo? Encerro a minha fala por aqui. Acho que falei no tempo certo, Jana. Exatamente, Jana. Em nome da comissão organizadora, agradeço muito a tua contribuição. Foi muito bom te ouvir. Eu sou suspeita para falar, mas porque gosto muito de ti e gosto muito sempre de te ouvir. Não foi à toa que a gente te fez esse convite. Mas sou suspeita para falar, mas tem muita gente comentando isso ali no nosso bate-papo. Então, é porque realmente tua fala foi muito valiosa, contribuiu bastante com esse tema que é tão relevante, que é tão pertinente, que está tão na nossa vida, né? E então te agradeço muito pelas tuas palavras também. A gente já tem várias questões, né? Acho que nós teremos um debate bem rico para poder continuar conversando. Eu vou, então, convidar a Renata, né, para fazer a apresentação dela e trazer as suas contribuições. E como, né, ela vai dar continuidade a essa mesma temática, a gente deixa, então, as questões para debater no final. Acho que vai ser um debate muito rico. Então, a nossa segunda convidada dessa mesa redonda é a Renata Killing. Ela é médica, neuropediatra, doutora em neurociências pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. É professora do Departamento de Pediatria e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é médica do Serviço de Pediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordena o Ambulatório de Transtornos do Neurodesenvolvimento.
Atua no ensino sobre desenvolvimento neuropsicomotor e transtornos do neurodesenvolvimento na graduação, pós-graduação, residência médica e residência multiprofissional em saúde. Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Primeiro, agradecer muito o convite de vocês, o convite da Jana. Vocês me escutam bem? Ótimo. Tudo muito bem. Estamos vendo a tua apresentação também. Estão vendo? Então tá. É sempre ruim apresentar assim que a gente não enxerga ninguém, né? Mas enfim, eu inclusive fiquei com a minha câmera ligada e fazendo uma expressão amistosa, mas entenda que a Jana não estava muito ruim a gente falar para a tela, né? Isso diz um pouco do que vocês vão falar, né? Mas, enfim, queria agradecer o convite para falar desse tema, que é um tema que eu acho super interessante. Faz alguns anos, acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu tenho me interessado em estudar bastante sobre essa questão, e agora a gente começou com algumas pesquisas lá no hospital, com crianças pequenas, né? A gente está fazendo agora um levantamento na maternidade do Clínicas desde o ano passado, com as mães de recém-nascidos perguntando sobre quando elas pretendem começar a expor os seus filhos à tela, pela ideia de que essa exposição agora se dá nos primeiros meses de vida, né? E aí fazendo um segmento disso para ver o quanto a expectativa e a realidade casam, né? A gente faz um segmento telefônico com essas mães depois para ver como é que está a exposição a telas, querendo olhar justamente para essa questão do início da exposição, que parece ser um fenômeno cada vez mais precoce. Então, quando eu vi a apresentação da Giana, ela já tinha me mandado antes e ela rouba muito das coisas que eu costumo falar quando eu falo sobre a questão das telas. Então, eu resolvi focar num aspecto mais específico e eu vou ser mais breve, porque eu quero fazer uma apresentação para tentar deixar claro para vocês um pouco dessa questão neurobiológica por trás dessas recomendações clínicas, pediátricas, psicológicas, de por que a gente não deve expor crianças pequenas à tela, né? O fundamento disso, ele está em construção, ele é baseado em coisas antigas, em conhecimentos antigos, em conhecimentos atuais. Eu vou trazer um pouquinho desses dois lados, assim, do que é conhecimento tradicional e o que tem de estudos mais recentes apontando essa relação possivelmente danosa ou perigosa da exposição precoce das crianças às mídias. Eu queria começar assim fazendo um caminho com vocês do que é, como se forma o cérebro de uma criança, né? Como é que se dá essa trajetória inicial de desenvolvimento cerebral. Então a gente nasce com uma espécie de planta, né? Os nossos genes, o código genético que todos nós carregamos, ele traz uma frequência que determina a priori toda uma questão de especificação celular, né? Então eu consigo, através desse mapeamento genético, do código genético que a gente tem, especializar células. Então, esta célula virará neurônio, esta virará glia, essa virará hepatócito e assim por diante. Então, a gente tem uma espécie de planta mapeada desde o nascimento de como o organismo se monta e se funciona de uma maneira muito básica. Então, assim, a estrutura, de um modo geral, do cérebro, ela já é determinada geneticamente. E a gente nasce, então, com essa situação, vamos dizer assim, esse planejamento cerebral, essa organização cerebral pré-definida, né? Então, todos nós nascemos com uma potencialidade cerebral muito grande e a metáfora do cérebro de um recém-nascido é tipo uma selva, certo? Tá tudo lá, né? As árvores estão lá, as plantas estão lá, mas é um emaranhado, né? É um emaranhado de células, de neurônios, dos bilhões de neurônios, eles já se multiplicaram, já se posicionaram, já foram para as camadas corticais, já formaram a estrutura. O cérebro do bebê, estruturalmente, ao nascimento, ele é um cérebro pronto, né? Ele ainda vai se refinar, ele vai se especializar, mas do ponto de vista de formação de células, ele está lá. O que vai acontecer ainda é a formação das sinapses, que depende fundamentalmente aí da questão dos estímulos, né? Então, a gente tem um primeiro momento onde aquele bebê nasce e esse cérebro está pronto para deixar o sol entrar, né? Todas as conexões estão lá esperando para serem formadas e elas vão sendo formadas gradualmente à medida que aquele bebê, aquela criança começa a receber os estímulos visuais, né? A criança começa a enxergar coisas e aí a gente tem uma das primeiras maturações cerebrais, que é a do córtex visual, é um dos primeiros que começa a receber estímulo e através da recepção de estímulos continuados, querendo dizer, a criança passa a enxergar a luz, né?
No útero, ela só está enxergando escuro, ela já enxerga alguma coisa, mas é aquele ambiente confinado do útero onde o tipo de estimulação é um. A criança passa, então, a ter a noção de claro e escuro, começa gradualmente a melhorar a sua visão, que vai maturando ao longo do primeiro ano de vida. A mesma coisa acontece com os outros sentidos, né? Com as outras regiões corticais, onde a gente vai ter o estímulo auditivo, que também é muito importante que se desenvolva no primeiro ano de vida. Esse é outro desses estímulos sensoriais, que a gente tem bastante informação sobre o que acontece com a privação de estímulo. Então, crianças que nascem com deficiência auditiva, por exemplo, têm um resultado muito diferente do ponto de vista de desenvolvimento de linguagem, quando elas fazem um implante coclear, fazem uma correção no primeiro ano, ou se isso vai ser feito de uma forma tardia, né? A privação do estímulo auditivo numa fase em que o cérebro está pronto, esperando que esse estímulo aconteça, se ele não acontece, isso modifica de uma forma muito permanente a possibilidade dessa criança escutar num nível, vamos chamar, normal, certo? Então, assim, ela vai escutar igual a quem escutou desde o nascimento, não vai. Né? Então, assim, a gente tem esses momentos ótimos, né, para estimulação de coisas muito básicas, especialmente quando a gente está falando do bebê pequeno, dos primeiros anos de vida, onde a gente está esperando os órgãos, o cérebro está lá pronto para receber esses estímulos, o visual, o auditivo, o olfativo, a experiência oral, né, de botar coisas na boca, e a experiência proprioceptiva, né, de tocar as coisas, de sentir as coisas. Então, todos os sentidos eles estão prontos, esperando receber esse tipo de estimulação nessas primeiras fases. E a gente sabe, há muitos anos se estuda isso, né, de que existem fases específicas ou janelas de tempo onde o córtex está esperando receber esse tipo de estimulação. E que são espécies de janelas de oportunidade onde a gente precisa que a criança receba esse estímulo, porque a privação dos sentidos naquelas fases gera uma alteração de funcionalidade cerebral que é permanente, né? A gente nunca mais consegue, o exemplo clássico disso nos adultos é a questão de aprendizagem de segunda língua, certo? A gente tem um momento onde a gente consegue, com o estímulo recebido, ter um resultado diferente, né? E com o desenvolvimento dessas funções básicas cerebrais acontece a mesma coisa. Então, assim, respondendo uma das perguntas da Jana, né, por que tem essa história dos 2 anos de idade? Olha, uma das explicações dos 2 anos de idade tem a ver com essa primeira janela de estimulação cortical, que é a do sistema sensório-motor, né? O córtex sensório-motor, ele fundamentalmente vai se formar nos primeiros 2 anos de vida, e é o primeiro, é a base da casa, né? A gente sempre fala que o desenvolvimento cerebral de uma criança, ele é como uma casa, né? Tu tem que ter as paredes para depois ter o telhado. Então, a criança precisa formar bem as suas redes sensório-motoras para depois ter coisas associativas e aí coisas mais elaboradas, né? Como as funções pré-frontais, funções executivas, enfim, coisas que vão maturar mais tarde, mais em idade escolar, e aí permanecer essa maturação, essa janela de oportunidade aberta para um desenvolvimento por muito mais tempo até a adolescência. A gente sabe que o cérebro segue se desenvolvendo em algum sentido até os 20 e poucos anos, né? Mas fundamentalmente aí só em cima do processo mais de mielinização. A mielinização, se vocês lembram, é aquela história da bainha de mielina, né, que torna os axônios mais funcionantes, então a velocidade de passagem da informação é melhor quando a gente tem essa mielinização mais completa. Então, ainda existe um processo de mielinização acontecendo ao longo da vida, e esse talvez seja o último a completar algumas regiões mais frontais, só na idade aí adolescente tardio, aí 20 e poucos anos, que realmente se completa a mielinização de algumas funções corticais. Mas existem essas etapas onde o cérebro está esperando receber certos estímulos para que aconteça isso, certo? Para que aquela selva do recém-nascido se torne uma floresta organizada, né? Onde aqui essa trilha no meio é o nosso axônio, quer dizer, mielinizou, criou uma rota por onde se passa, onde a informação passa de uma forma fluida, de uma forma rápida, onde as árvores estão à direita, as árvores estão à esquerda, os campos estão organizados, as copas estão se encontrando e fazendo as suas sinapses no lugar certo, e passa a existir um padrão de organização que permite que essa floresta seja funcional, certo? Que as coisas estejam organizadas de uma forma não caótica, baseado fundamentalmente no uso e no desuso, certo? À medida que a gente não usa, também faz parte do processo aí, processo de poda, né? Que a gente vai, justamente para permitir que existam conexões mais rápidas e funcionais, a gente precisa perder conexões que são inúteis e não utilizadas. Então, a dinâmica dessa formação, a partir dos estímulos que a gente recebe, é a base de construção do cérebro de uma criança, né?
Existe uma frase muito clássica em neurociência que é do Donald Hebb, que diz, né, os neurônios que se ativam juntos, eles se conectam juntos, né? Querendo dizer que função cerebral, atividade cerebral e conectividade cerebral, anatomicamente e funcionalmente as coisas estão ligadas, né? À medida que a gente tem determinados estímulos, os estímulos ativam esses neurônios e a ativação síncrona dos neurônios que faz com que a conectividade exista. E a questão que fica daí, quando a gente fica pensando sobre isso, como são os estímulos que formam essas redes que garantem a organização do padrão cerebral, que a gente fica pensando que tipo de estímulo está entrando no cérebro das crianças quando a gente tem uma exposição a telas, certo? Ao conteúdo das telas, a velocidade das telas, a intensidade de troca de imagens, a intensidade de som, a velocidade, o ritmo, o bombardeio visual auditivo, que é a programação feita para crianças atuais, né? Atualmente, o tipo de desenho que a gente tem para as crianças, como é que é a dinâmica temporal, sonora do estímulo que vem através da tela. E especialmente quando a gente pensa no cérebro de crianças muito, muito pequenas, certo? Que não tem ainda sequer a capacidade de acompanhar qualquer coisa de conteúdo, né? Do aspecto da narrativa, ou seja lá do que está se passando naquele desenho ali por trás. É simplesmente um bombardeio de estímulos visuais, sonoros, num cérebro que tradicionalmente nessa idade estaria manipulando um objeto, um cubo, uma panela, o tipo de estimulação que o cérebro estava até os últimos 30 anos acostumado a receber nessa faixa etária, em absolutamente nada se compara ao estímulo que hoje uma tela propicia. E aí, quando a gente pensa na funcionalidade desses aparelhos digitais em algumas famílias e na intensidade, na frequência de exposição deste tipo de estímulo no cérebro de uma criança pequena, a gente começa a se preocupar que realmente em alguns contextos esse bombardeio intensivo visual e auditivo sensorial para uma criança muito pequena realmente pode ser algo problemático. A ponto de que passa a ser uma discussão na literatura mais recentemente o quanto alguns fenômenos de psicopatológicos, né, de transtornos neurobiológicos, neurodesenvolvimentais, como queiram, podem estar eventualmente relacionadas a questões de uso abusivo de telas, né? Clinicamente, a gente vê que existe, né, muito frequentemente essa associação de crianças que têm comportamentos dentro do espectro autista e um uso intenso de telas, né? E isso passou a ser uma coisa discutida do quanto essas coisas podem estar, de fato, relacionadas. Esse editorial que saiu no JAMA Pediatrics é do cara que talvez mais estuda o efeito de telas em crianças, e ele tem um argumento que ele frequentemente traz, que eu acho bastante interessante a gente considerar, que é a questão de que, por exemplo, em relação ao autismo, ninguém tem dúvida que autismo tem uma base genética, né? Isso é absolutamente sabido que a base do autismo é genética. Acontece que em nada os nossos genes mudaram nos últimos 30 ou 50 ou 100 anos, né? Os genes têm uma conservação na espécie muito ampla, né? Então, seja lá o que aconteceu, não foi com os genes, foi com alguma coisa que age sobre os genes, é algum tipo de efeito ambiental. E se a gente for pensar sobre o que aconteceu do ponto de vista ambiental com as crianças nos últimos anos, uma das coisas que vem à mente realmente é a questão das telas, né? E o número que ele costuma trazer é isso, de que na década de 70 as crianças costumavam ter contato de uma forma regular com televisão aos 4 anos, e que em 2006 a média é aos 4 meses, certo? Então, é uma mudança muito grande de uma estimulação que é importante e que daí, se a gente pensa em intensidade e frequência, em ativação cortical, em formação de redes, a gente começa realmente a pensar que talvez essas coisas tenham mesmo algum fundamento. Não sei se já preocupei vocês o suficiente, mas eu vou continuar a minha explanação falando um pouquinho, então, sobre como é que se investiga o cérebro, certo? Da onde vem esses estudos? Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, assim, para não encher vocês com essas coisas, mas só para fazer uma espécie de introdução para os estudos que eu vou mostrar, do tipo, como é que a gente avalia cérebro, né? Tem duas
duas grandes divisões quando a gente vai olhar para estudos que avaliam funcionalidade cerebral. Então, tu tem estudos que vão olhar para o cérebro enquanto estrutura, né, modificações anatômicas da estrutura cerebral, e aí tu tem outros estudos que vão olhar para o cérebro na parte que mais nos interessa, vamos dizer assim, que são estudos que vão olhar para o cérebro enquanto as suas funções. Quando a gente pensa em estudos estruturais, que vão olhar para a estrutura do cérebro, tem basicamente, vocês vão encontrar 3 tipos de estudos, tá? São os mais simples de fazer, porque são menos custosos, de um modo geral. Os estudos mais comuns vão olhar para uma coisa que chama espessura cortical, né? Vocês lembram que o cérebro tem uma parte de substância branca, que são os axônios, aí uma capa externa, vamos dizer, a parte mais externa do cérebro, que é o córtex, tem as suas diferentes regiões, e um dos marcadores interessantes tem a ver com essa densidade neuronal no córtex, e a maneira como se mede isso através da medida da espessura do córtex, né? Então, se faz um estudo faz uma ressonância funcional, uma ressonância magnética, e consegue medir por programas de computador exatamente qual é a espessura de determinadas regiões corticais, vai comparar isso num grupo ou no outro grupo. Outros estudos que avaliam o cérebro enquanto estrutura vão olhar exatamente para algumas regiões que podem ser importantes, né? Então, por exemplo, eu quero olhar o tamanho dos hipocampos. Então, eu consigo medir o tamanho do hipocampo numa situação A e numa situação B. E mais modernamente, um outro estudo estrutural que tem aparecido vai olhar especificamente para a questão da substância branca, dos axônios, né? Dessa conectividade, esses fios que carregam a informação entre uma região e outra, que é essa imagem que está na direita, bonitinha, da chamada tractografia, né? Eles vão olhar justamente os feixes que conectam as regiões cerebrais, né? E ver a integridade dessa substância branca que liga uma região à outra do cérebro. A gente sabe que existem tractos específicos que estão relacionados a funções específicas, né? Com áreas cerebrais que estão mais relacionadas a determinadas funções. Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos de estudo quando a gente vai olhar do ponto de vista estrutural. Quando a gente fala em analisar o cérebro funcionalmente, isso tudo é pesquisa, tá? Isso é totalmente em nível de pesquisa, não é em nível clínico. Então, em nível de pesquisa, a gente tem a possibilidade de olhar o cérebro por um exame muito tradicional, muito antigo, que é o eletroencefalograma, mas que tem alguns estudos interessantes mostrando o impacto de telas, que eu vou comentar ali rapidamente, impacto das telas no cérebro, por atividade elétrica cerebral, certo? Vocês lembram que o cérebro funciona por descargas elétricas, né? A conectividade do cérebro está muito baseada realmente nessa função elétrica cerebral de estimulação. E aí existe uma outra forma de estudar o cérebro, mais moderna, mais custosa, mais cara e sofisticada, que é a chamada ressonância magnética funcional. Existem 2 tipos de exames, de estudos de ressonância magnética funcional, que são os mais empregados, vamos dizer assim, quando a gente está olhando para essas questões de como é que o cérebro manifesta o impacto de determinados estímulos, né? Então, existe um tipo de estudo de ressonância funcional onde tu vai pedir para o indivíduo fazer uma determinada tarefa enquanto ele está dentro de um scanner, certo? Então, tu vai botar o indivíduo num aparelho de ressonância e dentro do aparelho existe uma tela ou algum dispositivo, um joystick, ou seja lá o que for, que o indivíduo vai fazer uma determinada tarefa e enquanto ele faz aquela tarefa, a gente está buscando ver justamente que regiões do cérebro se ativam de forma diferencial em função de estar fazendo a tarefa. Então, o teu controle é o indivíduo não fazendo a tarefa e aí tu vai ver o que acontece quando ele faz. E existe uma outra forma de estudar a funcionalidade do cérebro, que é bastante interessante, bastante usada também, que é a chamada ressonância de repouso, né? Que permite justamente ver redes cerebrais que aparecem em repouso, e a mais famosa delas está aqui mostrada nessa figura da direita, que é a chamada DMN, o Default Mode Network, né? Que é a rede cerebral que se ativa quando a gente não está fazendo nada, né? Naquele momento que a gente está relaxando, em tese, se existisse esse momento a gente está relaxando e não fazendo nada e não pensando em nada, essa deveria ser a rede cerebral que fica ativa. E essa é uma rede muito estudada porque ela é para vários processos atencionais, então tem umas teorias, por exemplo, que a déficit de atenção estaria relacionada a uma hiperativação dessa rede default, né? Então, a rede que em determinados momentos tu deveria estar concentrado e com o cérebro num certo grau de atividade, aí essa rede interferiria, ela se tornaria ativa e aí a tua atenção baixaria por conta dessa ativação dessa rede de repouso que estaria aí eventualmente interferindo na tua capacidade de focar e prestar atenção em coisas. Mas enfim, são as possibilidades que a gente tem do ponto de vista de investigação do cérebro. E aí, claro, né, não deixaremos de dizer que a melhor possibilidade de investigação do cérebro é clínica, né? Esses exames, eles são
muito imperfeitos, né? A capacidade da gente capturar fenômenos comportamentais, cognitivos, mentais, qualquer um desses exames que eu falei, ela é muito pobre e a gente ainda depende fundamentalmente da avaliação clínica de um bom psicólogo, de um bom neuropsicólogo, mas de uma boa testagem, de uma boa investigação, né? Um bom contato com o paciente, é isso que vai nos dar muito mais informações sobre o funcionamento do cérebro do que qualquer um desses exames. Então, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas, assim, do ponto de vista de dados objetivos, é que a gente tem aquilo ali. Eu vou comentar rapidamente sobre 5 estudos para mostrar para vocês que isso se tornou uma realidade, assim, bem investigada e que a literatura vem crescendo nos últimos anos nesse sentido. Esse aqui é um estudo que foi mais, sei lá, talvez o mais apareceu na mídia, pelo menos na mídia americana, com algum destaque, que foi esse estudo que olhou para essa questão da substância branca, dos axônios, o que acontece com a substância branca cerebral em função de exposição a telas, né? Então, eles pegaram crianças saudáveis, pré-escolares, com idade entre 3 e 5 anos. Vocês vejam que o N é pequeno, são 47 crianças, mas para estudo de neuroimagem, especialmente neuroimagem em criança pequena, esse é um N bem grande até, né? É muito difícil fazer esses exames, eles demoram muito tempo, a criança não pode mexer a cabeça, é super complicado tecnicamente de conseguir fazer esses exames, então 47 aqui é um bom número, tá? E o que eles foram olhar é assim, o quanto de telas essas crianças tinham e como que estava a conectividade cerebral dessas crianças em várias regiões, tá? Não parecia ter uma hipótese a priori aqui, então eles olharam para uma série de regiões que estão nessa tabela aí, tanto de trato córtico-espinhal, que tem mais relação com essas coisas sensório-motoras, quanto em regiões em áreas que ligavam regiões de linguagem, áreas cognitivas, associativas, enfim, uma série de possibilidades aí foram exploradas, e eles viram, assim, de uma forma bem interessante, que existia realmente uma correlação entre maior tempo de tela e pior integridade de substância branca em algumas áreas, principalmente no hemisfério esquerdo cerebral, mas aí principalmente nas áreas relacionadas à linguagem, à função visual e essas áreas que são áreas de natureza associativa, né? De novo, é uma correlação, é um estudo de associação, então é uma evidência não muito boa, mas é interessante notar que realmente para diversas áreas e com claramente, se vocês forem olhar, claramente mais no hemisfério esquerdo do que no hemisfério direito. Esse mesmo grupo foi criticado fortemente depois desse estudo ter parado na CNN, New York Times, não sei o quê. Eles foram muito criticados porque eles também publicaram um outro estudo, que é isso que eu estou mostrando aí, mostrando que a integridade da substância branca também estava alterada em função de ambiente de letramento familiar. Querendo dizer que casas onde o letramento era pior, onde não havia hábito de leitura dos pais para as crianças, onde havia pouca estimulação à linguagem, não havia presença de livros na casa, também eram as crianças que tinham uma integridade de substância branca pior. E aí a amostra, em última análise, é a mesma, tá? Então, o que se disse é de que provavelmente, se eles tivessem controlado para o ambiente de letramento familiar no estudo anterior, essa associação com tela não teria perecido, né? Então, que possivelmente a associação não é exatamente com a tela, mas é com questões familiares, porque talvez, como a Jana disse, tem toda uma questão de como é o comportamento da família frente à criança, que resulta nessas questões todas que a gente está vendo. Então, assim, a coisa não é tão preta e branca como a gente gostaria. Mas a verdade é que, à medida que esses estudos vão surgindo e vão aparecendo cada vez mais na literatura, a gente começa a poder valorizar um pouquinho mais essa coisa de associação entre uma coisa e outra, porque é o somatório dos dados que vai nos dando um pouquinho mais de segurança, né? Então, esse é um estudo que saiu esse ano, agora caiu ali a referência, mas eu tenho quase certeza que é desse ano esse estudo, que é uma meta-análise, uma revisão sistemática, juntando todos os estudos sobre a relação entre tela e linguagem, né, em crianças. E aí você já tem que ter um pool, assim, um tamanho amostral muito melhor. Nós estamos falando agora de 18.905 crianças a partir de 42 estudos, e eles conseguem mostrar ali que, de fato, existe, de novo, uma correlação entre tempo de tela e pior desempenho em testes de linguagem. Tem um efeito que a gente fala muito sobre a questão da televisão de fundo, né? O background TV, aquela TV ligada dentro de casa. Isso também é uma das coisas que a gente sempre fala sobre a criança que tem atraso de linguagem, que é um problema deixar aquela televisão ligada na sala, que interfere, é ruído para a criança. E também mostraram aquelas outras coisas que estão nas recomendações das academias de pediatria,
sobre a questão de que se é para ver tela, então que seja na presença dos pais, que tenha o hábito de ver a tela compartilhado com a família, que a família possa comentar, e que isso também se associa a melhores scores em função de questões de linguagem. Tá? Então, assim, tanto do ponto de vista de que muito tempo é ruim, quanto do ponto de vista de que as coisas ficam melhores quando os pais estão juntos, todas as recomendações que estão nos guidelines das academias parecem encontrar agora algum respaldo na literatura à medida que esses dados vão se tornando mais robustos, mais volumosos. Eu tinha comentado sobre a questão do eletroencefalograma, que é um exame barato, é simples, é fácil de fazer, é uma pena que não se use mais essa técnica, assim, porque ela traz alguns dados interessantes, e aí esses tem um desenho desses de associação, eles fizeram uma coisa experimental bem interessante, que era o seguinte, pegaram crianças pré-escolares e fizeram uma intervenção durante 6 semanas, em que elas, durante 30 minutos, recebiam uma situação de leitura de livro. Um grupo tinha uma pessoa física lendo um livro e mostrando o livro ali presencialmente, e a outro grupo recebia esta mesma história do livro com uma pessoa na tela contando essa história e mostrando as páginas do livro na tela. E imediatamente depois deles fazerem isso, as crianças eram submetidas a um eletroencefalograma de repouso. Então, faziam a estimulação e faziam o eletroencefalograma nos minutos ali, logo que terminava essa função da leitura da história. E olhem a diferença de conectividade em regiões do cérebro. Eles olharam especificamente para uma frequência. O cérebro tem várias frequências assim, em que ele funciona. Né? Eles olharam especificamente para a questão da banda del, da banda teta, que é uma banda que já foi associada várias vezes a questões atencionais, né? Que seria uma banda que interfere muito no funcionamento das crianças que têm déficit de atenção. Né? Então, assim, o cérebro tem as ondas delta, que são muito lentas, né? Que geralmente vão aparecer em estados lesionais ou quando a pessoa está inconsciente. Aí, quando a frequência começa a aumentar para o teta, já é um estado mais de sono, mas a pessoa não está ligada ainda. 8 a 12 é o estado de vigília normal, certo? A gente está acordado, relaxado, não fazendo nada, e à medida que a demanda vai aumentando, essa frequência da atividade cerebral vai aumentando. Então, se eu estou no estado concentrado, vai aparecer as ondas beta, que é uma frequência maior, 13 a 30, e aí quando eu tenho uma coisa de alta demanda, uma atenção muito seletiva, daí eu vou lá para uma frequência de 30 a 60. A gente sabe que em crianças com TDAH existe uma interferência dessas ondas teta, né? Essa onda de baixa frequência começa a aparecer de uma forma mais intensiva, e olha o que acontece aqui na diferença de padrão de conectividade na situação controle com o livro físico e a pessoa fisicamente contando, do que acontece com a mesma história, o mesmo vídeo na tela. Querendo dizer assim, realmente parece existir um impacto sobre o funcionamento, sobre a conectividade, sobre a funcionalidade cerebral do uso de telas. Né? Isso é uma coisa que tem hoje uma razoável concretude para a gente. E se a gente for atrás de uma concretude, mais concretude ainda, a maneira mais experimental possível, como a gente pode olhar para isso, é em modelo animal, né? Fazendo estudos com roedores. E esse é um estudo muito interessante, onde eles fizeram justamente isso. O que eles fizeram? Assim como existem uma série de estudos que mostram como é um ambiente rico, né? Um ambiente onde a mãe cuida dos seus ratinhos e o ambiente é todo onde existe, não falta alimento, o ambiente tem a temperatura adequada, a mãe está ali presente, enfim, como um ambiente rico favorece o desenvolvimento dos ratos. Eles fizeram justamente a prova do contrário. Como um ambiente perturbado sensorialmente vai estragar os ratos, certo? E o que eles fizeram aqui foi bombardear os ratos de desenho animado. Então, os ratos ficavam na caixinha com um bombardeio de luzes e caixas de som. Nas caixas de som passava o som de desenho animado, de um cartoon, um desenho animado, eu acho que era Bob Esponja, se eu não me engano. E eles faziam isso, eles ficavam durante 6 horas, durante 42 dias, por 6 horas, numa fase que é compatível com a idade humana de 0 a 2 anos. Então, eles ficavam um tempinho com a mãe, aí quando eles chegavam numa idadezinha ali, entre acho que 6 meses e 12 meses do humano, eles faziam 42 dias do ratinho nesse bombardeio por 6 horas, depois o bombardeio era tirado. Mais 10 dias ali tranquilo junto com a sua mãe, e aí faziam os testes comportamentais. E aí ali na direita vocês estão vendo a diferença de comportamento em vários desses testes que avaliam o comportamento dos ratos na situação controle, que é a da esquerda, a vermelha, e na situação onde eles sofreram essa estimulação intensiva sensorial no começo da vida.
Então, por exemplo, o teste de campo aberto mostra o quanto de movimentação e de atividade esses ratos tiveram dentro da gaiola. Claramente diferente. O teste da cruz elevada mostra ali a questões de quanto de exposição a risco, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas o rato pode andar num lugar protegido, onde ele não vai cair nesse labirinto, né? Ele não vai cair para baixo nessa cruz alta, porque uma parte da cruz tem uma proteção. E quando o rato se expôs ao perigo andando pela parte não protegida, a parte aberta, né? Que é a que está na horizontal ali. Então, assim, querendo dizer que eles tinham muito mais alterações de comportamento, motor e disposição a risco em função dessa estimulação. Então, querendo dizer que isso mudou de uma forma bastante significativa o comportamento dos ratos, que também eu acho que é uma das coisas que a gente tem que buscar de evidência, já que a gente não pode fazer esse tipo de manipulação experimental em seres humanos. Então, assim, só para finalizar minha fala para vocês, eu quero dizer assim, que claramente isso tudo é um emaranhado, certo? Isso é um nó, né? É muito difícil fazer estudos com boa validade científica para olhar essa relação entre telas e comportamento, telas e cognição, basicamente porque é difícil tu separar uma coisa da outra, né? A criança que não tem livro em casa, talvez seja a mesma criança que usa a tela demais, que também talvez seja a mesma criança que a mãe não tem tanta disponibilidade afetiva, ou que tem situações aí socioeconômicas, familiares, de determinantes sociais, enfim, tem uma série de questões que estão tão amarradas nessa questão do uso de telas, que para tu realmente poder discernir o que é efeito de tela e o que é efeito de uma conjuntura muito mais ampla do que o próprio dispositivo eletrônico é ainda bastante difícil. Mas a gente está caminhando para entender isso melhor. E eu diria para vocês assim que, na dúvida, sejam prudentes em relação a recomendações de uso de tela, né? Acho que essa recomendação que a gente tem, ela é ultra zelosa do 0 a 2, mas eu acho que particularmente em situações clínicas onde vocês veem que existe algum risco para o desenvolvimento dessa criança, essas são as crianças que a gente precisa proteger das telas, porque essas parecem ter uma suscetibilidade realmente maior e que a gente tem que estar muito atento a esses fenômenos. Tá bom? Obrigada. Encerro por aqui, fui bem rápido, espero. Nós que te agradecemos, Renata, muito preciosas as suas colocações, assim, eu adorei essa imagem final, acho que ela traduz muito bem, assim, o espírito do que tu trouxe para nós, assim, uma contribuição muito rica, muito valiosa, porque realmente tem vários aspectos a serem pensados e esse emaranhado faz parte do nosso contexto atual, a gente está aqui nesse emaranhado das telas que, né, muitas vezes é o que a gente tem para poder interagir num contexto específico como esse, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa pensar nos riscos, nos benefícios, nos prejuízos e infelizmente não é preto no branco como a gente gostaria, né? Então, assim, agradeço muitas contribuições de vocês para a gente poder pensar juntas, né? Já que estamos todas no meio desse emaranhado e o importante, né, é isso, a gente poder olhar para essas situações, pensar e refletir sobre elas. Então, agradeço muito, muito, muito a participação de vocês e abro, então, para a gente fazer um debate, para a gente poder conversar um pouco mais a respeito disso tudo. Está chegando o Capitão América aqui. A mamãe já vai falar contigo, tá, amor? E já tem várias questões chegando e o pessoal pode ficar à vontade para trazer mais questões assim para gente. Então, eu acho que eu vou colocar um primeiro bloco de questões que foram colocadas e aí vocês podem ir se revezando e a gente vai conversando, né? Então, as primeiras questões que chegaram para a gente são as seguintes. A Isadora colocou, né, como fica a questão da criatividade, o desenvolvimento da imaginação com o uso comum de telas pelas crianças. Depois a Emily, em seguida, pergunta também, o uso de tela pode desenvolver o TDA ou TDAH? Depois a Daniele também pergunta, o uso excessivo de tela pode influenciar o atraso da fala? A Tamile pergunta o que influencia as tecnologias no desenvolvimento das crianças. E a Gracinha Dantas
com relação à mudança de comportamento da criança. Tipo, quando tira o celular de uma criança, ela chora muito até devolverem o celular. Isso não seria um sinal de vício infantil por tecnologia? Então, acho que a gente pode, a partir desse primeiro bloco de questões, fazer uma rodada de conversa. Assim. Podem ficar à vontade, de repente, se a Giana começa, para a Renata dar uma respirada, tomar uma aguinha, depois a gente passa para a Renata e aí a gente segue conversando. O pessoal pode continuar colocando questões que a gente tem um tempinho ainda para poder conversar. Bom, tem uma questão, acho que anterior a tudo isso, né? A gente estava falando em uso excessivo de tela. A gente não tem uma definição exata, né? A gente tem esses parâmetros aí, né? Da Sociedade de Pediatria, enfim, que tentaram estimar alguma coisa, né? Como a Renata falou, de uma forma muito cautelosa. Mas a questão do tempo, ela é bem delicada, assim, né? Porque se eu perguntar para vocês quanto tempo vocês usam as telas, dificilmente vocês vão saber fazer se não usarem algum aplicativo, né? Então, o que é o uso excessivo? A gente vai ter que pensar um pouco, acho que muito mais na questão, né, das rotinas, da interferência, né, da tela do que no tempo em si, né? Quantitativamente, a gente não tem esse dado. Né, o quanto que é muito ou pouco, né, e sim mais no quanto está interferindo né, na vida dessa criança, enfim, nos prejuízos que podem estar aparecendo. A questão do tirar, né, e a criança chorar muito, se é um vício, não sei, né, se a gente está falando de crianças pequenas, tirar o que elas querem, seja o que for da mão, elas possivelmente vão reagir com uma frustração grande através de choro, né. Então, acho que não é algo só específico da tela em si, né? Mas de tu tirar algo que a criança gosta muito, né? Que pode ser a tela, pode ser um brinquedo, pode ser um doce, não sei, né? Agora, se a criança só está exposta à tela, essa é a única forma de diversão, né? De interação, de brincadeira, aí eu acho que a gente está indo para uma questão bastante perigosa, assim, né? Porque a Renata trouxe muito bem essa questão e acho ótimo que ela complemente, né? A gente na psicologia né? Eu tenho trabalhado muito mais com a questão da interação no nível muito mais descritivo, né? E não neuropsicológico, mas a gente vê questões da interação importantíssimas aí se perdendo pelo fato da tela ocupar um espaço na vida da criança muito maior do que a brincadeira real, né? E a criança precisa né, de um conjunto variado de estimulações para se desenvolver, né, sensoriais, né, sensório-motoras, como a Renata falou, até os 2, 3 anos, né, motoras, cognitivas, né, de conversa, né, tem outros estudos, por exemplo, mostrando, né, que a aprendizagem, quando a criança, né, escuta através da história de um e-book, né, de um aplicativo, e escuta através da fala dos pais, escuta uma história não lida, uma contada, o impacto cognitivo e da linguagem é bem diferente, né, e eu tendo a ser um pouco mais otimista de pensar que precisa de todas elas, né, porque a gente não tem como excluir, né, até tem, enfim, mas eu não sei quanto é viável na vida das famílias. A ideia, né, desde o início, assim, foi poder pensar em como viabilizar bom uso, né, já que ele está presente na vida das famílias. E não uma condenação, porque senão as pessoas vão seguir usando, porque vamos combinar que é cômodo, né, é prático, a gente vive numa sociedade, a gente tem pouquíssima rede de apoio para dar conta, então as crianças acabam usando tela mais do que isso, mas a gente vem muito discutindo um resgate da brincadeira, da interação, né? Porque se criou um senso comum de que as crianças não sabem mais brincar, que as crianças super se interessam por celular, que as brincadeiras atuais não têm o mesmo chamativo para a criança. E a gente tem feito experimentos, né? Mostrando que e tem isso na literatura, mas a gente aqui na URGS fez isso também, né, que quando existe um adulto disponível para brincar, o celular não chama a atenção da criança. Né? Então, a criança não perdeu a capacidade de brincar, evolutivamente a gente brinca, né, há milhares de anos, não é com 15 anos de celular que a gente vai perder uma capacidade dessa. Né?
Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado e, ao mesmo tempo, não demonizar uma série de fatores outros, né? E adorei o emaranhado da Renata, né? Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, olha, o problema do desenvolvimento das crianças hoje é a tela, ponto. Então, desliga a tela e resolve. Então, não tinha problemas de neurodesenvolvimento 20 anos atrás, né? Claro, a gente tem uma estimulação que a tela propicia, que é bem diferente, que está substituindo outras interações, né? Com um impacto que, né, os dados que a gente tem agora, a Renata estava falando até, fiquei pensando, a gente está o tempo inteiro pensando que a gente tem dados de mães de alta renda e alta escolaridade e entendendo que isso seria um viés, e a gente, né, fez uma parceria com a Renata no Hospital de Clínicas, que a pandemia melou tudo, porque a gente queria coletar dados lá, né, de mães de baixa renda e comparar com as mães de alta renda e escolaridade que a gente tem. E mesmo nesse contexto que é bastante favorecido, a gente vê que conforme aumenta o tempo que a criança está exposta à tela, diminui o desenvolvimento cognitivo, emocional e de linguagem. Então, são crianças que, teoricamente, estariam protegidas de mazelas mais sociais, assim, né? E ainda assim, eu não tinha parado para pensar, né? A fala da Renata me ajudou muito nisso hoje, né? De que ainda assim a gente tem algum prejuízo aí. Então, não é algo tão inofensivo assim, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como mitigar esse uso, maximizar as potencialidades dele, né? E pensar que a gente é humano há muitos anos, né? A natureza humana não mudou, a gente segue precisando de contato, tanto que olha o efeito da pandemia para todo o desenvolvimento do adulto e da criança, para as nossas relações, né? Se a gente não precisasse de interações reais, as telas substituíssem, estava todo mundo bem agora. Não, eu concordo totalmente com a Giana, esses comentários da Giana. Eu anotei aqui as perguntas, então vou tentar responder o que me ocorre. Então, primeira questão sobre a questão de criatividade e imaginação em função de tela. A gente não tem, eu não conheço pelo menos nada muito objetivo sobre isso, mas das coisas que eu enfim, estudei que se relacionam a isso, uma das coisas que a gente fala muito, assim, de que uma das perdas contemporâneas da tela é justamente o ócio, né? Uhum. A gente não fazia nada, e aquilo é muito importante do ponto de vista de criatividade, né? Tem uma coisa ali muito importante do desenvolver a tolerância ao nada, a não ter um estímulo, a conviver com a ausência de estímulo, com a monotonia, com a ausência de reforço, com aquela coisa, viajar no carro olhando para a janela, assim, né? Uhum. A criança nunca viajou no carro olhando para a janela, para mim tem alguma coisa errada, certo? Tem criança viajar olhando para a janela, sim, porque isso faz parte justamente de situação. E é ali que vem, né? Ali que vem a capacidade justamente tu relaxa, aí tu pensa, aí tu fica só tu com os teus botões, e isso é parte das coisas de estimulação adequadas, necessárias. Não é um bombardeio o tempo inteiro pelos sentidos, né? Então, essa é a principal intersecção que eu vejo entre criatividade e tela, é assim, a ausência de ócio. Pergunta sobre déficit de atenção, sobre TDAH, né? Super importante, assim. Essa é uma área super investigada e tem uma coisa muito interessante, eu acho, em relação a TDAH, que é o seguinte. A gente sabe que existe uma associação entre TDAH e tela, né? Crianças com déficit de atenção e hiperatividade mais frequentemente usam tela. A questão aqui é ovo ou galinha. Eles usam mais tela, né? A tela causou TDAH de alguma maneira, assim, a criança ficou por aquela exposição exagerada das telas, foi hiperativa, ou essas crianças, na verdade, elas se regulam com a tela e a tela acaba sendo uma coisa meio quase de automedicação, certo? Porque a atenção dela é tão ruim que elas só conseguem se regular com aquele bombardeio. Tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo uma... Aí aquilo eu consigo focar. Vocês certamente já ouviram na clínica isso, as pessoas dizem assim, meu filho não tem TDAH porque na televisão ele fica 20 horas sentado na frente da televisão, então ele não pode ter TDAH. Não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? O tipo de atenção que a gente está falando para a sala de aula é completamente diferente do tipo de atenção no videogame ou na tela de televisão. O nível de estimulação que tu tem, o quanto tu está sendo reforçado a 30 segundos, vai acontecer uma coisa nova, vai acontecer uma coisa nova. É totalmente diferente numa situação onde tu não tem reforço nenhum e aí a tua atenção fica fazendo isso aqui, né? São situações para o cérebro completamente distintas, né? Tem uma coisa de liberação de dopamina quando eu sou reforçado, fico estimulado, né? E aí eu consigo ficar. E muitas vezes as crianças
com o déficit de atenção justamente acham uma certa zona de conforto onde elas funcionam bem ali, né? E o resto dos ambientes para elas são mais complicados, né? Porque a atenção fica flutuando e daí a coisa se desorganiza, tá? Então ali tem essa associação, não se sabe muito bem como, né? Exatamente como essa, mas é uma associação bem interessante, bem importante, bem estudada. Com atraso de fala imenso, tá? Gigantesco. Criança com atraso de fala tem que desligar a tela. É uma recomendação pediátrica, fonoaudiológica, quantas forem, é assim, tá, a fala tá atrasada, tem que desligar a tela. Por quê? Porque compete pelo estímulo, né? A criança aprende muito mais nessa questão da interação, vendo a mãe falar, é completamente diferente de ver uma tela, né? Tem N estudos de muitos anos atrás já sobre essa questão, né? O aprendizado com a tela, o aprendizado com uma pessoa real, isso é uma coisa já muito antiga e que hoje segue viva e válida, e tem mais essa questão do background, certo? Que é aquela televisão ligada, interferindo na capacidade da criança de discernir os sons, né? Isso é muito ruim para a criança que está tentando aprender a segmentar, né? O céu azul e mais um monte de barulhos acontecendo pela casa, televisão ligada e tal. Então, existe um momento onde a criança precisa ter esse som mais puro possível, e aí a gente, realmente, criança que tem atraso de fala, tem que tirar a tela, tá? E, assim, ouçam isso. Quando tem atraso de comportamento, não importa. Essas crianças têm que tirar a tela, tá? As outras, tá tudo bem, é tudo a gente negocia, tudo a gente... Criança que tá com problema de desenvolvimento, assim, e tem... Perguntem, quanto de tela usa, né? Vamos falar a verdade aqui, falem pra nós como é que é, não sei. Porque, realmente, assim, não é verdade que todos os pais têm a consciência das mães da Jana, né? A amostra da Jana tem um perfil de mães ali que, claro, tinham preocupação, não receberam orientação do pediatra e ainda assim foram atrás, tinha uma percepção de que aquela coisa zumbi que a criança faz na frente da tela não é boa, mas eu conheço números ali por conta de atendendo o SUS e as crianças, imaginem, no hospital, as crianças estão sempre com tela, certo? Elas passam 24 horas no hospital com aquela televisão, tem a televisão do quarto ligada e nos berços das camas tem um aparelho, um dente com um tablet ou um celular da mãe que fica no berço das crianças. E tu vai falar o quê, né? A criança está hospitalizada, não tem nada para fazer. Tá bem, né? Mas a gente sempre acaba dando uma orientação ali e aí conversando com as mães sobre isso. Eu com muita frequência escuto isso. Não acredito, doutora, que faz mal, né? Porque não é um senso comum para as pessoas, elas acham que a criança está interessada, que a criança curte a musiquinha, que não sei o que mais, e deixam horas achando que é um estímulo cognitivo, que é um negócio bacana, que não sei o quê. Então, assim, realmente ainda é uma mensagem que chegou a alguns segmentos da população, mas não chegou no discurso para todo mundo, né? E por último, ali sobre a questão da história de tirar o celular e a criança reinar, e não sei o quê. Para pensar em vício, a gente, no DSM, pelo menos, tem uma categoria que foi criada, essas categorias do DSM, que é transtorno do uso de videogame, tá? Não tem para tela, mas tem especificamente para videogame. Ele lembra muitos critérios para transtorno de substância, né? Álcool, drogas, essas coisas assim. Então, todos aqueles critérios, precisa mais tempo para ficar bem, fica muito mal, se tira, né? Então, todos aqueles critérios que a gente usa para adição química, eles têm uma versão parecida nesses transtornos que são de dependência de celular ou dependência de tecnologia, que apareceram agora. Então, tipo, especificamente a mãe tirar o coisa e a criança reinar, eu acho que, como a Jana, acho que está dentro do contexto, tipo, tá, tem que organizar a mãe, tem que organizar a criança, mas eu acho que é como tirar o brinquedo, tirar o pirulito, tirar qualquer coisa, a criança reinar, eu acho que é um problema de outra natureza. Mas sim, existe já uma preocupação de que possa ter alguma coisa na categoria dependência para a tecnologia que as pessoas estão interessadas em. Mas aí, acho que pensando em gente maior, não em criança pequena. Isso. Bom, para a gente continuar o debate, eu vou colocar mais algumas questões que surgiram, que são bem amplas, né? E eu acho que mais para dar oportunidade para vocês poderem conversar um pouquinho mais e debater um pouco mais esse assunto que é inesgotável, né? Em função de toda a complexidade que vocês têm mostrado que está relacionada ao tema e que, né, pelo fato de não ser muito simples ou muito preto no branco, a gente conta muito com a questão do caso a caso, né? É bem importante, assim, tem situações que não, tira a tela, né? Mas isso não é a regra geral para toda e qualquer situação, né? Então essas diferenças, essas peculiaridades, eu acho que são
super relevantes, né? E acho que é fundamental, assim, a gente poder pensar e debater, e só torna a contribuição de vocês muito valiosa, especialmente a partir de 2 pontos de vista diferentes, assim, de 2 áreas diferentes, mas que conversam muito bem para poder nos ajudar a pensar e refletir sobre essa questão. Então, algumas das questões que chegaram, né, a Tamily coloca, né, que queria saber sobre as funções do cérebro, como que se forma a estrutura cerebral na primeira infância, e, né, falei que era ampla, né, talvez tenha que criar um outro evento só sobre isso, mas enfim, né, acho que serve para a gente poder continuar pensando e debatendo sobre o tema. E também a Eliette, né, pergunta qual que seria o maior prejuízo das telas na saúde das crianças. E depois tem uma série de comentários, né? A professora Ana Paula Ramos trouxe a ideia de que a Giana falou sobre a questão da narrativa alimentar, né? Da fome à saciedade e do quanto a criança precisa participar, agir, registrar na memória para ter a representação dessa rotina e a relação disso com a tela, né? A partir do que a Giana trouxe. A Isadora comentou que os adultos também têm que prestar atenção ao comportamento deles em relação às telas, né? Porque as crianças observam e imitam o comportamento dos adultos, né? Então, muitas vezes os pais se queixam dos filhos que os filhos não brincam nem socializam sem telas, mas os próprios adultos, né? Muitas vezes não fazem. A Aruna comenta, né, que é um excelente momento de reflexão sobre o uso das telas, né? Parabenizando a Giana e a Renata. Enfim, tem uma série de comentários também nessa direção de agradecimento mesmo, né, pelas reflexões e pelos conhecimentos e todas as questões que vocês trouxeram. Então, a partir, né, dessas questões, desses comentários, a gente pode fazer mais uma rodada de poder debater um pouquinho mais, né? Pode começar. Querem revezar? É que agora ficou amplo. Falou em cérebro, daí acho que a Renata começa. Então, da formação das funções cerebrais na criança, né, na primeira etapa, eu vou te recomendar, assim, como diz a Jana, isso é um seminário à parte, né? Eu vou te recomendar, para quem tem interesse nisso, olhar o site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tá? Tem absolutamente lindos lá, explicando como é que se forma o cérebro na primeira infância, quais são os estímulos que são legais, e é uma série de vídeos, tem no YouTube, mas pode procurar direto no site que chama Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, é as iniciais disso daí, bota no Google, e eles têm uma série de vídeos sobre, que foi feita lá pela Harvard, eles traduziram, e ficou super bonito, é um material, assim, eu costumo dar para os alunos assistirem, porque eu acho bem bacana, assim, explica a lógica, né, de que é como uma casa, uma estrutura, que tu tem que construir, né, cada parte do cérebro precisa se formar e se desenvolver, e tu precisa disso bem formado para que essa arquitetura cerebral termine de uma maneira adequada, né? Eu acho que vale bem a pena. O maior prejuízo das telas no desenvolvimento da criança? Eu acho que é o da criança que está perto de ti. Se tu tem um filho com atraso de linguagem, esse vai ser o maior. Eu não sei se a gente consegue, né, dizer o pior de todos, né? Exatamente, é diferente, é como a Jana diz, cada caso é um caso, né? Eu honestamente acho que assim, o maior prejuízo é a perda de oportunidade, assim, porque quase sempre tu podia estar fazendo uma coisa melhor. É porque tu não consegue, tu tá cansado, tu tem outra coisa pra fazer, tu tem que mais é que deixar a tela mesmo, porque a vida segue, tu precisa da ajuda da tela. Mas tu claramente olha e pensa assim, puxa, podia estar com meu filho na pracinha, podia estar brincando com meu filho, podia estar fazendo aqui. Então, realmente é o roubo da oportunidade. Para mim, assim, e eu acho que aí, casado com isso, vem o fato de que a criança também se acostuma a recorrer à tela e aí ela não faz esse movimento, tipo, vamos brincar, né? Porque é mais fácil, liga a televisão, né? Então, esse círculo aí de o quanto eu vou perdendo por botar a tela na minha rotina sucessivamente, eu acho que isso tem um prejuízo, sim, e daí bate com aquele estudo que a Jana estava comentando do francês lá, que fala que a primeira geração com QI mais baixo que os pais, né? Mas tem um pouco disso, né? Tem uma espécie de um certo funcionamento mental atual
pela generalidade, pela não profundidade, pelo zapeamento, ninguém quer saber de nada muito profundamente, que é um pouco o reflexo da cultura, certo? Não é das telas, mas é todo onde todo mundo vai lá e dá uma olhada só na parte de cima e não lê nada, ninguém. Assim, eu acho que isso faz muito parte da nossa cultura contemporânea, da história multitarefa, né? Tu tem que estar sempre dando conta de 500 coisas, e eu acho que isso repercute, sim, em cognição, assim, né? Acho que essa história do QI mais baixo reflete um pouco uma coisa de funcionamento. A tela é só um correlato, né? Não é culpa da tela. É uma expressão do modo de viver socialmente que a gente tem hoje, assim. Sobre a função do alimento, totalmente, assim, é uma das coisas que a gente mais, né, hoje a gente mais fala, assim, sobre o absurdo da função essa, especialmente em introdução alimentar, assim, tu vê a criança muito pequena em fase de introdução, que é normal, né, é para ser difícil, todo mundo sabe que é difícil, assim, que bom quando não é, mas, assim, é para ser um negócio, tipo a amamentação, certo? Todo mundo sabe que é difícil, é para ser difícil, e tem que tolerar, né? E com alimento é a mesma coisa, a gente vê, assim, muitas vezes aí as mães recorrendo à tela para a criança comer. Eu acho aquilo uma das coisas bem tristes, assim, do uso de telas. E para mim, um dos mais tristes é criança que só come na frente da tela, assim, eu acho uma das coisas mais salientes para mim, assim. E a história da atenção dos pais olharem para si mesmos, assim, para o próprio umbigo, acho super importante. Eu pessoalmente tenho uma experiência que para mim foi muito chocante, assim, que foi amamentando as minhas filhas, amamentando bebê pequeno, elas percebiam se eu pegava o celular enquanto elas estavam no peito. Que é uma coisa chocante, certo? Como que o bebê viu que eu peguei o celular, mas claramente sair do peito, virar a direção para olhar para onde eu estava olhando, porque viam que eu não estava olhando, assim. Isso aconteceu rasgada às vezes, né, sabe? Tipo assim, eu achava, tá, agora ela tá aqui quietinha, vou aqui olhar uma mensagem. Na hora a criança perceber. Então, quer dizer que, assim, é alguma coisa, essa história da tecnointerferência, assim, ela é muito importante. As crianças percebem, elas falam com toda clareza, mãe, né, presta atenção, né, porque tu tá lá tentando dar conta de todas as coisas e a tela vai interferindo e as crianças prestam muita atenção. Acho que não só como modelagem de comportamento ruim, assim, é uma péssima imitação que eles vão fazer do nosso comportamento, mas do ponto de vista dessa coisa da interferência nojenta que é tu tá falando com alguém e alguém pegar um celular, certo? É uma coisa absolutamente desagradável, né? E a gente fica, a criança não vai perceber. Eles percebem desde muito cedo que tem uma coisa entre a gente, né? Aparecendo ali, que é a tela. Então, eu acho super importante. E que é mais interessante do que a própria criança que está ali na tua frente, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que cuidar, né? Porque na hora que tu tá falando com teu filho, mas tem algo entre vocês que se interpõe, né? Que mensagem tu tá passando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente faz sem querer, às vezes, sem refletir, né? Mas que é algo, assim, que cada vez mais, né? Eu tenho tentado chamar a atenção dos pais, porque eu confesso que eu gostei que o estudo francês mostrou que a contemporaneidade está trazendo isso e culpa dela, para a gente realmente mostrar assim, gente, olha o que a gente está fazendo, né? Porque enquanto não mostra um prejuízo grave, né, talvez a gente não pare para pensar no efeito disso. E claro, né, acho que não é culpa da tela, mas eu acho que pelo menos nos sinaliza, vamos parar e vamos pensar o que está acontecendo, por que coisas externas, né, estão se interpondo nas relações familiares, entre pais e filhos, entre os casais, né, a ponto de o outro não ser o mais importante, né? Os pequenos precisam de um cuidador para se desenvolver, faz mais de 100 anos que a gente sabe disso, né? E por que a gente está deixando algo interferir nisso, né? E diz muito desse cansaço, a gente está sem rede de apoio, né? Nesse momento sem escola, sem rede de apoio, não pode contar com os avós, não, quem são as pessoas que nos ajudam a cuidar, né? As famílias cada vez menores também, essa coisa do apoio, para mim, acho que pega muito com a coisa da tela, assim, né? Porque as mães têm a crítica, não vou deixar usar tanto, mas, poxa, eu preciso lavar louça, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer outras coisas, e não tem com quem deixar, não tem, né, de forma segura. Então, é uma falsa segurança que se gera, na verdade, né? Eu tenho pensado um pouco sobre isso também, sobre essa história do emaranhado, de como essas coisas tem muito do aspecto social, cultural, evolutivo, né, da transformação das relações. A tela é só a tela é o isqueiro, né? O isqueiro do câncer de pulmão, assim, a tela é só um marcador ali, não é o isqueiro, certo? Que causa câncer de pulmão. A tela é parecida, né? Que é uma das coisas, por exemplo, que a gente vê, a gente viu a transição alimentar acontecendo, né? Então, por exemplo, se a gente olha para os problemas
pediátricos do passado não muito distante, as crianças tinham desnutrição, certo? Era com isso que a gente lidava, desnutrição. E hoje a gente tem obesidade. Com a tela, é uma coisa parecida que acontece, que é antes o problema era o chiqueirinho, né? A criança ficava hipoestimulada, a mãe guardava a criança no chiqueirinho e não dava bola, porque vai se criar. E agora, ao contrário, é hiperestimulação. Acontece o mesmo movimento, né, do excesso, assim, é coisa da contemporaneidade, né? Assim, é o excesso de tudo, é o excesso de alimento, é o excesso de estímulo, é uma vida em função de excessos, assim, né? Então, eu digo, a tela tá dentro desse contexto, né? É um contexto social muito mais amplo e a tela tá junto nessa história. Aconteceu uma transição na alimentação, nos cuidados, uma série de coisas que eu acho que a gente tem que pensar nisso num contexto. Acho que existe uma questão do contexto clínico das crianças que têm risco para transtorno mental, que tem risco para atraso de desenvolvimento, é uma situação X. E aí existe uma outra coisa que é a questão do uso normal das pessoas, usarem de uma forma adequada e entendendo o que significa aquela tela na vida de cada família. Então. Bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente, né? Como eu disse, poderíamos ficar conversando pela relevância e importância do tema por muito mais tempo, mas também a gente precisa controlar, né, o nosso próprio uso de telas. Então, assim, tem mais uma questão, e aí junto com essa questão, eu acho que vocês podem encaminhar para as palavras finais, assim, para a gente poder encerrar esse momento que foi, né, tá chegando ao fim, mas foi muito valioso para nós, né? Então a Beatriz pergunta, ela gostaria de saber se vocês associam o aumento dos casos de autismo ao uso excessivo de telas. Então acho que respondendo a essa questão, vocês podem também, a partir disso, né, ir apresentando as palavras finais de encerramento para a gente encerrar essa atividade. Vou falar primeiro, assim, não existe essa associação, né? É uma reflexão interessante, na mesma linha do que acontece com o TDAH, querendo dizer, é muito comum que crianças com autismo também gostem muito de tela, certo? De novo, né? Tem que olhar a figura como um todo, assim, mas é uma preocupação, sim, de que isso possa ser. Assim, ninguém sabe ainda, mas, por exemplo, tem uma das coisas que se estudam que a gente não chegou a falar sobre isso, mas que é a questão da geração de campo eletromagnético pelo celular, certo? Que, especialmente num crânio fino de uma criança, o efeito pode ser totalmente diferente de uma alta intensidade de geração de campo eletromagnético numa tábua cerebral muito fina. Então, ninguém sabe, certo? Nobody knows, porque não tem tempo ainda de saber, né? Mas não sei, né? Tem quem estude, tem quem esteja estudando justamente essa possibilidade. Então, assim, eu sempre digo, pelo sim, pelo não, vamos pelo que a gente sabe. Ninguém precisa de tela, né? Então, nem não precisando, eu prefiro que não use quando existe uma situação mais... a criança está com atraso, tem algum traço que lembra autismo, não sei o que mais, suspende tela, tá? Mas, assim, causalidade absolutamente não existe nenhuma, né? Até onde se sabe, a gente não tem nenhuma relação causal com isso. Esqueci só de fazer os agradecimentos finais. Muito obrigada, sempre um prazer conversar contigo, Jana, prazer conhecer Jana. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, foi super legal participar e contem comigo para uma próxima oportunidade. Bom, vou só reforçar isso que a Renata disse, né? A gente tá cheio de maus entendidos, talvez, e causações, né, na internet, né, de vários transtornos associados com tela, com as mães de geladeira, com síndrome de Down, né, quando a gente não sabe sobre um transtorno, tenta fazer uma mistura, né, culpando as famílias, culpando as mães, né, culpando algo externo, né, de coisas quando a gente não tem a resposta sobre ela. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né, nas relações de causalidade, seja elas quais forem, né, mas cuidar, né, acho que a gente tem que cuidar do outro mais do que cuidar da tela, né? Então, né, vamos lembrar que as crianças precisam brincar, elas precisam do outro para interagir, né? Nada vai substituir, né, esse cuidado humano, né? Até hoje, pelo menos, a gente não tem nenhuma evidência de que isso possa ser possível. Então, vamos nos cuidar das crianças, né? Nos cuidar, a nossa saúde mental pode ter um impacto super importante para o uso de telas dos nossos filhos também,
buscar ajuda se a gente acha que não está dando conta, e nesse momento de pandemia, talvez muita gente ache que não está dando conta, né? Então, para buscar os pediatras, os psicólogos, profissionais de saúde, se acha que não está dando conta, está com dúvida, né? Acho que a gente tem toda uma rede aí grande de cuidado materno-infantil hoje, que pode dar um bom suporte para as famílias, né? Tanto em saúde pública quanto privada. Né? E se tem dúvida em relação ao desenvolvimento do filho, né, busque essa rede, né? E se cuidem. Muito obrigada pelo convite. Estou cheia de ideias para as nossas parcerias agora, Renata. É um prazer conversar contigo. Agradeço mais uma vez o convite da Jana, né? Do pessoal todo do FCM, onde eu me formei, tenho muito carinho. Né? E vamos seguindo. Deixei o site ali na apresentação, quem quiser saber um pouco mais. Né? Muito obrigada. Bom, mais uma vez agradeço, acho que foi um excelente encontro, né? É muito valioso também ver essa interação, né, de vocês que têm pesquisado, trabalhado juntas, e essa é uma proposta que a gente trouxe para o evento, né, de ter esse foco interdisciplinar. E que bom que vocês deixam essa porta aberta para que a gente possa convidar vocês e, quem sabe, ter vocês aqui para a gente ter um encontro presencial, né, para a gente ter outras trocas, né, em outros espaços, né, com outras dinâmicas, embora essa já tenha sido muito valiosa. Assim, com certeza a gente vai ficar com esse desafio de encontrar o bom uso, né, em cada caso específico sobre o uso das telas. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam, estiveram com a gente, enviaram questões, comentários e interagiram de alguma forma. E encerro nessa atividade de hoje, desejando boa noite a todos e até amanhã com a continuidade do nosso evento.